Livro de Gênesis, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 9, versículo de número 20. Gênesis, capítulo de número 9, vamos ler a partir do versículo de número 20. Meu Deus, tem que ser rápido aqui. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, deixa eu contar aqui o que a história bíblica fala. Logo após Noé construir a arca, passar pelo dilúvio junto com a sua família, as águas baixarem, ele ficar feliz demais, descer da arca e começar a habitar agora nessa nova terra, nessa nova terra junto com a sua família. Diz assim então: e começou Noé a cultivar a terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embriagou-se, e descobriu no meio de sua tenda, e se descobriu no meio de sua tenda. Se descobriu na minha tradução, na sua ficou peladão. E Cão, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora dos seus irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Então, despertando Noé do seu vinho, soube o que seu filho mais moço lhe fizera. Ele disse: maldito seja Canaã, servo dos seus servos seja aos seus irmãos. E disse mais: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram os dias de Noé, 950 anos. E morreu. Amém? Eu queria continuar falando a respeito do tema autoridade. Nós estamos nesta série de mensagens sobre autoridade. E no domingo passado nós começamos a falar a respeito disto. Não quero falar tudo que nós... mas alguns pontos que nós abordamos no domingo passado. Uma das coisas importantes que eu quero recapitular aqui é que nós aprendemos que sobre autoridade existe aquilo que nós recebemos de Deus, a autoridade, e aquilo que nós recebemos de Deus, a autorização. Nós aprendemos também que toda autoridade é constituída por Deus. Não existe nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade espiritual, autoridade natural, autoridade governamental, seja ela uma autoridade boa ou seja ela uma autoridade má, se ela foi constituída, Deus permitiu, Deus constituiu. E muitas vezes Deus permite que autoridades que não sejam muito boas subam ao posto de autoridade até mesmo para tratar conosco. Deus usa autoridades que não sejam muito justas ou muito boas subirem ao posto de autoridade para tratar com um povo que muitas vezes está rebelde. A Bíblia diz que cada um tem a autoridade que merece, o que, deve ter. Então, lá no Novo Testamento também nós vamos aprender que nós devemos orar pelas nossas autoridades. E se nós honrarmos as nossas autoridades, nós vamos receber o favor das nossas autoridades. Se nós desonrarmos as autoridades, nós vamos também receber a paga da desonra, de desonrar as autoridades. Então, a questão de autoridade é uma questão que tem muitas implicações. Falamos também no domingo passado, que Provérbios fala
a respeito de distorções, quando diz respeito a autoridades. Provérbios vai falar: vi príncipes andando a pé e servos andando a cavalo. Que muitas vezes o problema do mundo é pessoas que não devem estar em postos de autoridade, tomando postos de autoridade, e pessoas que devem estar ocupando postos de autoridade, não estão ocupando postos de autoridade. Pessoas que muitas vezes não devem estar em posição de autoridade, usurpam posições de autoridade. E a palavra usurpação quer dizer estar em um lugar que não lhe foi dado, estar em uma posição que não lhe cabe, sentar em uma cadeira que não é sua. E é uma das coisas mais terríveis, é estar em uma cadeira que não é sua, estar em uma posição que não é sua. Não é bom para você e não é bom para quem está debaixo daquela autoridade, daquela cadeira a qual você está sentado. Bom, e também olhamos a respeito disto, sobre se Deus estabelece autoridade e dá autoridade a todos nós, tem coisas que Ele nos dá autorizações e outras que Ele nos dá autoridade. Então, se Ele nos dá autoridade, Ele espera que nós venhamos a exercer a autoridade. Porque muitas vezes, o grande problema da autoridade é não exercê-la. Porque não existe vácuo na questão autoridade. Se eu tenho uma autoridade dada por Deus, e eu não exercer ela, alguém vai exercer. E esse alguém que exercer, não tem legalidade para exercer, e vai dar problema. E quem vai ser o culpado, não vai ser essa pessoa que vai exercer, vai ser eu que não exerci. E vai trazer uma disfunção no sistema a qual eu era responsável. Por exemplo, nós temos vários exemplos bíblicos. Nós temos, por exemplo, talvez um dos mais fortes, o exemplo do rei Acabe e da rainha Jezabel. Talvez o mais forte conhecido. O rei Acabe era rei e deveria ter autoridade de rei, tomar autoridade de homem, de cabeça, de rei. Mas ele dá a autoridade dele para aquela mulher que tinha já um princípio manipulador, Jezabel. E Jezabel desejava a autoridade do rei. Ela também já tinha um princípio usurpador, mas cabia a ele colocar Jezabel no lugar dela. Ei, você é só rainha, tome as honras de rainha, mas cada um no seu quadrado, já dizia uma música que foi composta com muita sabedoria, né? Mas ele abriu mão da posição de autoridade real e dá a ela esta posição. Ele se torna um rei banana. E porque ela toma aquela posição, usurpa a posição de autoridade, e ele passa a ser um rei nominal, todo o sistema, todo o governo, todo o povo começa a sofrer. Tudo que estava debaixo daquela autoridade começa a sofrer. Todo o ecossistema que estaria debaixo daquela autoridade começa a sofrer. Isso nós vemos dentro de um ecossistema do reino de Israel. Isso a gente vai ver dentro de um ecossistema de uma família. Quando a mulher toma a autoridade que é do marido, toda a família sofre. Quando o filho toma a autoridade que é da mãe, sofre. Quando há confrontos de autoridade dentro da empresa, quando alguém toma autoridade mais do que o gerente, um funcionário toma autoridade mais do que um responsável pelaquela área, porque o responsável pelaquela área se acovarda de tomar as decisões, de colocar cada um no seu quadrado, você vai ver que todo aquele departamento vai ter problema. E a empresa vai ter problema. Quando o dono não toma as decisões que tem que tomar, a empresa pode vir à falência.
Porque ele se acovarda, porque ele fica com medo de perder um funcionário que é muito bom, que é muito isso, que é muito aquilo, e ele deixa na mão de um funcionário a posição que só o dono pode ter. E muitas vezes empresas vão à falência porque o dono abre mão da autoridade que é dele. Quando um professor perde autoridade na sala de aula para um aluno, quando um diretor de escola perde autoridade para um professor, porque é mais influente, nós vamos ver em qualquer ecossistema. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se foi te dado autoridade, não é ser soberbo, não é ser altivo. Você tem que agir com autoridade, sabedoria, mansidão, domínio próprio. Não é autoritarismo, mas você tem que ocupar a autoridade, porque a autoridade sendo exercida com equilíbrio, com mansidão, ela traz segurança para todo o ecossistema a qual ela foi colocada. A Bíblia diz que quando a autoridade é justa, todo o povo prospera. Quando a autoridade ela é justa, ela é exercida com equilíbrio, com pulso firme, mas com justiça, a família prospera, a empresa prospera, a escola prospera, a igreja prospera. Pastores perdem autoridade dentro da igreja. Pastores perdem autoridade para o membro tal, com medo do membro sair da igreja, com medo do irmão tal, que é o evangelista, que é o copastor. E a gente não vai defender a nossa autoridade através do autoritarismo, não transformando o púlpito em uma trincheira, e pegando uma metralhadora daqui, e mirando e atirando nas pessoas. A autoridade, ela é somente se posicionando na cadeira que você tem que sentar. Se você não sai da cadeira que você tem que sentar, nunca ninguém vai sentar nela. O problema é que as pessoas saem da cadeira. Muitas mulheres não querem sentar na cadeira do marido, mas elas são obrigadas a sentar porque o marido não senta. Aí resolve lá para mim, vai lá. Mas é você que tem que... Não, é você. Vai lá você. Fala para ele que um dia eu vou pagar. Mas amor, a empresa é sua. Não quero não. Tem marido que não quer sentar na cadeira. E bota para a mulher sentar na cadeira que é dele. Vai dar problema. Não aceite sentar na cadeira que não é sua. Porque vai dar problema. Resolve na hora, mas dá problema depois. Então, hoje eu queria continuar falando a respeito desse tema, né? Terminando do domingo passado, a gente falou sobre autoridade, coisas que nós temos e recebemos de Deus autoridade, e algumas coisas que nós recebemos de Deus autorização. Talvez não ficou muito claro isso, e eu compartilhava até com a Adriane, com a pastora Adriane essa semana, eu dizia, amor, por exemplo, o nosso corpo. Deus nos deu um corpo. Nós somos quem? Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos num corpo. De quem é o corpo? De quem é esse corpo aí que está sentado nessa cadeira aí? É seu. É seu. Quem é a autoridade sobre esse corpo? Você. E
por que você fica pedindo para Deus intervir nele? Por que você fica pedindo para Deus intervir nesse corpo? Se Ele já te deu. E te deu autoridade sobre ele. Deus pode intervir no seu corpo? Pode ou não pode? Deus pode intervir em qualquer coisa, porque Ele é Deus. Deus pode intervir no mar? Pode, Ele abriu o mar vermelho. Deus pode intervir em qualquer coisa, mas não é porque Ele abriu o mar vermelho uma vez, que cada vez que eu chegar no mar, eu vou entrar no mar como se eu fosse passar de pé seco. Eu não sou doido. Se eu não sei nadar, eu não entro. Eu sou crente de verdade. Mas cada vez que eu entro no mar, eu dou uma olhadinha na bandeira do salva-vidas, se está vermelho ou não. Porque eu não sou tolo. Porque eu tenho autoridade sobre o meu corpo, eu não quero me afogar. Eu tenho que cuidar da minha vida. Deus intervém pontualmente no sobrenatural. Mas quem tem que cuidar de mim sou eu. Porque Ele me deu autoridade para cuidar de mim. Então eu tenho que saber o que eu coloco no meu corpo. Se eu colocar veneno, a autoridade para cuidar do meu corpo é minha. A autoridade para saber o que eu vou comer é minha. A autoridade para saber o que eu vou fazer, aonde que eu vou colocar é minha. A autoridade para saber onde eu vou colocar meus olhos, aonde eu vou colocar minhas mãos, aonde eu vou me envolver, é minha. Ele disse, olha, eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. E ainda dá uma dica. Fica a dica. Escolhe a bênção. A autoridade. A minha casa, o meu lar, é minha autoridade. É minha autoridade. Não é autoridade. O pastor Tiago é meu irmão. Por mais que ele seja meu irmão, e eu gosto de receber ele na minha casa, e eu convido ele para ir lá na minha casa jantar, maravilha, mas ele não é autoridade na minha casa. Ele é autoridade na casa dele. Me desculpa, Tiago, mas é autoridade na tua casa. Se vira com a tua mulher e com os teus filhos. O problema é teu. Né? Igual aquela piada do o pai chegou e disse assim: filho, hoje eu e sua mãe fazemos 20 anos de casado. E ele, cada um com os seus problemas. Eu sou autoridade na minha casa. Eu posso aconselhar a sua vida. Eu sou seu pastor, mas não sou autoridade na sua casa. Eu sou autoridade na sua vida para orar por você, para te abençoar, para ministrar a palavra de Deus, mas não sou autoridade sobre seus filhos, não sou autoridade sobre sua esposa, não sou autoridade lá na sua casa. Você é a autoridade. Você é a autoridade. Familiar é você. Você é autoridade sobre a sua esposa. A mãe é autoridade sobre os filhos. O marido é autoridade sobre a esposa, sobre os filhos. Agora, tem coisas que nós temos autorização. Eu tenho autorização de orar por você, da parte de Deus, mas não sou autoridade. Para ficar claro, e terminarmos com isso aqui, e passarmos para o que eu quero falar hoje. Um guarda. Ele é autoridade para parar alguém, prender alguém? Se ele achar que ele deve prender alguém, ele tem autoridade para prender? Tem. Mas ele tem autoridade para entrar na casa de quem ele quiser? O que ele precisa fazer para entrar na casa de alguém aqui nos Estados Unidos? Ele tem que ter uma
Então, o que você tem autoridade, você tem que exercer. Amém? Essa história fala a respeito de autoridade e fala sobre ferir a autoridade. Noé fica tão feliz daquele novo tempo, ele planta uma vinha e ele se passa um pouco, que pouco não, bastante. Ele colhe a uva, ele faz vinho, e ele começa a beber do vinho. E aquele vinho fermenta, e ele fica feliz da vida, e ele fica peladão. Sei lá o que passa pela cabeça dele. E ele, está lá. Sei lá o que ele está pensando. E a Bíblia diz que ele tinha 3 filhos, e um dos filhos olha para ele e vê o pai naquela situação, e vê a falha do pai, e vê um pai que cria em Deus, um pai que obedeceu a Deus, um pai que venceu com Deus, um pai que livrou a família do mal por causa da sua fé em Deus, um pai que era irrepreensível em Deus, mas parece que tinha um filho que estava à espreita de uma falha. À espreita de uma falha, para dizer, está aí, ó. Está aí, ó. Está aí, ó. E quando ele viu uma falha no pai, a primeira coisa que ele faz é sair dizendo para todo mundo, olha lá, ó, peladaço, dando escândalo. Olha lá, ó, olha o homem de fé. Olha lá, ó o homem que fez a arca. Olha lá o homem que diz que ouve Deus. Olha lá o homem que diz que livrou todo mundo do dilúvio. Olha lá quem devia ter morrido junto com os outros. Olha lá quem condenava que andava pelado, está pelado também. Olha o que adiantou. Olha lá, olha, vem ver, vem ver. Os outros 2 tiveram temor. Quando viram o pai naquela situação, não reagiram daquela maneira. Mas pegaram um pano, uma toalha, um tecido, e nem ousaram olhar a nudez do pai. Diz o texto que eles pegaram aquele tecido e, de costas, sem olhar a nudez do pai, se aproximaram do pai e cobriram a nudez dele. E o pai, bêbado, certo, estava já caído, dormindo, acordou depois do porre lá da bebedeira, ficou sabendo da situação e ficou muito chateado com a reação de Cão, chamado também conhecido por Canaã, e disse, olha, ele ficou muito chateado. E eu acredito que aqui, inspirado até por Deus, ele libera uma palavra. E aqui nós vamos ver o primeiro escravo da Bíblia. Essa figura escravo é estabelecida debaixo de uma maldição que Noé estabelece sobre um dos seus filhos. E diz, olha, porque você agiu desta maneira, desonrando o teu pai, desonrando a autoridade que estava sobre ti, você vai ser escravo dos teus irmãos. Você vai servir os seus irmãos. E os teus irmãos, porque honraram a autoridade que estava sobre eles, mesmo diante da falha, mesmo diante de algo repreensível, mas sabendo que era autoridade constituída por Deus, ainda assim cobriram, serão honrados sobre a terra, terão herança sobre a terra. E abençoou os 2 irmãos, e amaldiçoou aquele que desonrou a autoridade. Isso é tão forte, porque parece ser uma história simples, mas ela é uma história que traz algo tão forte, tão
A gente tem que aprender tanto sobre isso, porque isso é tão dos nossos dias hoje. Porque essa história ela vai se repetindo na Bíblia inteira. E ela não só vai se repetindo na Bíblia inteira, como ela vai se repetindo nos nossos dias. Ela vai se repetindo nos nossos dias de hoje também. Por exemplo, se repetindo na Bíblia. Nadab e Abiú eram parentes também de Arão. Não aceitavam que Arão fosse escolhido por Deus para ser sacerdote. Eram da mesma família. Deus chama Moisés para ser o profeta, Arão para ser o sumo sacerdote. Nadab e Abiú também faziam parte da família sacerdotal. Eles também eram treinados para estarem oferecendo a Deus o serviço sacerdotal, mas eles não aceitavam de coração se submeter à autoridade de Arão. Não reconheciam, porque de alguma maneira eram da família. Como pode Deus chamar alguém e não me chamar? Como pode Deus botar ele como sumo e eu não sou o sumo? Eu quero ser o supra-sumo desse lugar. Havia no coração deles algo que desagradava a Deus. E quando tem alguém que está junto com você, não quer dizer que o coração dele está com você. Tem muita gente caminhando perto de você, não quer dizer que ele está caminhando perto de você, que ele está com você. Às vezes ele está perto de você só para ele saber mais rápido qual é as suas falhas. Às vezes o Espírito, quem é que soube primeiro da nudez de Noé? Cã, porque Cã estava mais perto. Nem sempre o mais perto é o mais fiel. Às vezes o mais perto é o que está buscando as falhas. Buscando as falhas mais perto. Para poder expor as falhas. E ali, a gente vê Nadab e Abiú com o mesmo sentimento. Não honrando a autoridade. Exercendo um cargo ministerial, sendo honrado por Deus, mas não concordando com o Deus que estabelece autoridades. Eles poderiam ser honrados, eles poderiam exercer a autoridade deles, mas havia algo ali, e de repente, eles começam a questionar, por que que Deus usa Arão, por que só ele pode trazer o fogo, só ele pode estabelecer e nós não. E eles oferecem fogo estranho a Deus. Eu não vou ler tudo aqui porque nós estamos correndo. E quando eles estabelecem fogo estranho no altar, vocês sabem o que acontece. Eles vão lá e dizem, nós podemos, porque só ele pode, e por que nós não podemos? E quando eles, motivados por desonra, tentam tomar a cadeira que não era deles e oferecem um fogo estranho, uma autoridade que não foi dada a eles. A Bíblia diz que o fogo de Deus consome e mata os dois. Vamos mais. A gente fica impactado quando a gente vê que quando se fala de autoridade, Deus não preserva ninguém. Às vezes, a gente como ser humano, a gente preserva os filhos, quando tem que... A gente preserva quem a gente gosta, mas quando se fala de autoridade, Deus não passa pano para ninguém. Moisés está lá.
exercendo a autoridade que Deus deu a ele. Muitas vezes ele fala, é pesado essa autoridade. Ai, como eu queria que Deus falasse com todos e não só comigo. Muitas vezes ele fala, Deus, é pesado esse encargo, mas quem está de fora está pensando assim, por que Deus só fala com ele? Por ele é o escolhido, por que é dessa maneira? Mas ele tem gente que ajuda ele. Ele tem Arão do lado dele, ele tem Miriam do lado dele, ele tem pessoas que estão ali apoiando, segurando os braços dele. A gente acha maravilhoso isso, mas tem uma hora que essas pessoas que estão do lado dele, as próximas pessoas que amam ele, que estão do lado dele, de repente Moisés não é perfeito, porque nem toda autoridade é perfeita é só Deus, gente, não é perfeito. Ele se apaixona por uma mulher etíope. Ele se apaixona por uma mulher etíope, que vem da linhagem de cão. Que vem lá da linhagem de cão. E Miriam não gosta da mulher. Porque quando uma mulher não gosta de outra, help. Jesus. Quando encasqueta para dizer que tem alguma coisa, Miriam não gosta. E Miriam vai até Arão e diz, Arão, você viu essa mulher aí que Moisés está meio que arrastando a asa? Você viu de que linhagem ela vem? Tanta mulher boa aqui para ele se namorar, para ele tomar como companheira. Vou pegar essa etíope. Não, nós não podemos aceitar essa situação. Nós temos que fazer alguma coisa. Não, ele está errado. Não, ele vai pecar contra Deus. Ele não pode. E ela se levanta, ela começa a fazer um complô. Ela começa a murmurar. Ela contamina o coração de Arão. Ela consegue, porque quando mulher quer contaminar o coração, gente, mulher é uma bênção. Uma vez eu ouvi uma coisa e eu quero compartilhar com vocês. Se tem gente que tira a gente de igreja, é mulher. Coloca também, mas tira. Mulher ora 20 anos para o marido vir para a igreja. Tira ele em uma semana, quando ele vem. Porque ela chateou com alguma coisa na igreja. Aí, em uma semana, ela vai em casa, ela comenta alguma coisa do pastor, de alguém, não sei, o marido, beleza, não vou mais. Sabe que a mulher, é dada a mulher, não sei aqui nos Estados Unidos que a coisa mudou um pouquinho, mas a gente que tem o costume de almoçar, pelo menos na minha casa, nunca fui eu que determinei o que ia ser no almoço. Sempre foi a minha esposa. Eu simplesmente chegava e almoçava e dizia que estava bom. Glória a Deus. E dizia que estava bom, né? E graças a Deus é uma ótima cozinheira. Mas assim, é dada à mulher o direito de colocar na mesa o que a família vai comer. O que as crianças vão levar de lanche para a escola. Não é isso dado à mulher? O lanchinho que vai fazer, o que a família vai comer, o bolo da tarde. É dado à mulher o direito. A mulher é que escolhe qual é o alimento que a família vai ter. Então, ela tem a capacidade de alimentar a família ou envenenar a família. Preste atenção nisso. A mulher pode envenenar a família inteira espiritualmente também. Quando ela sai e ela fala algo, porque ela está chateada, porque ela fica chateada com alguma coisa, uma amiga, alguém no GR falou alguma coisa, e ela sai magoada, aí ela sai no carro e diz, você não sabe o que aconteceu, fulana lá, aquela lá, que diz que é líder lá na igreja, né, acabou comigo, não sei o quê, você fala, acredita que ela só me falou que a gente não tem um carro bom, e não sei o quê, e o marido já toma as dores, já não está com vontade de vir mesmo, já estava meio assim, e aí, o rapazinho também que estava vindo na igreja agora, já estava querendo ir para o outro lado.
Pronto, ela envenenou a família inteira, porque ela tem a capacidade tanto de alimentar a fé, como de jogar o veneno. E a Miriam fez isso. Olha só, qual era a autoridade de Miriam? Ela era a irmã mais velha. Qual era a autoridade de Miriam? Como irmã mais velha, chamar o irmão como irmão e dizer: Moisés, deixa eu conversar com você. Como irmã, essa moça que você está, ela podia falar com Moisés. Ela podia dar a opinião dela a Moisés. Isto não pecaria contra Deus. Não toque na autoridade. Ei, também não vamos ter isso. Ok? Ela podia falar com Moisés. Ela podia dizer: Moisés, eu sou sua irmã, sou mais velha, deixa eu te dar a minha opinião. Se não servir para você, ok. Ela podia conversar com Moisés. Mas o coração ninguém manda. Mas deixa eu te pensar o que eu penso. É a minha opinião. Deus não se aborreceria com ela. Mas ela vai até Arão e contamina o coração de Arão. Ela murmura contra a autoridade de Moisés. Ela coloca em dúvida o chamado de Moisés por causa do relacionamento de Moisés. Ela coloca em dúvida o ministério de Moisés. Ela coloca em dúvida a autoridade de Moisés. Deus olha isto e chama: vem para fora da tenda, vem Moisés, vem Arão, vem Miriam. E diz assim: você colocou em dúvida a autoridade de quem eu dei autoridade. E por causa disto, você vai ficar leprosa. Moisés fica apavorado. E diz: não, ela é minha irmã, ela não sabe o que está fazendo. Não, ela não sabe o que está fazendo. E ele diz: não cuspiria no rosto alguém que fez isto. Por 7 dias ela vai ficar assim, e ela fica leprosa por 7 dias lá fora. Por quê? O mesmo princípio de autoridade. Pastor, eu não posso discordar contra um pastor? Eu não posso discordar contra um patrão? Eu não posso discordar do meu pai? Eu não posso discordar do meu esposo? Eu não posso discordar de alguém que está sobre mim? Pode, meu irmão. Óbvio que pode, nós não somos pessoas engessadas, pode, mas procure essa pessoa, diga para essa pessoa qual é o seu pensamento, o que está no seu coração. Até aí você não pecou. Você peca quando você sai do lado murmurando, colocando em dúvida a autoridade do seu marido, a autoridade do seu patrão, a legalidade da empresa que você trabalha, a legalidade do chamado ministerial do seu pastor, ou da igreja que você está, ou do ministério que você está envolvido. Quando você começa a fazer isto, você peca, não contra o seu pastor, não contra a empresa, não contra o seu marido, mas você peca contra Deus, que estabeleceu. Está entendendo? Quando você vai para a rede social e fala contra o presidente que Deus colocou, muda o presidente? Muda o presidente? Mas você está murmurando contra ele. Época de política, faça campanha, porque está aberto campanha. Está eleito, ore por ele. Mas é de esquerda, ore por ele. Ore por ele. Mas é de direita, mas é comunista, ore por ele. Toda autoridade é constituída por Deus. Porque se você estiver fazendo murmuração em rede social, você está dizendo: Deus é idiota. Colocou essa pessoa aqui e eu estou me rebelando contra a vontade dele. É contra Deus que você está se rebelando. Não é contra o Biden. Não é. Porque o povo tem a autoridade que
Merece. Foi Deus que permitiu. Deus tem os seus propósitos. Amém? E muitas vezes nós estamos leprosos. Toda murmuração contra a autoridade gera consequência. Toda murmuração contra a autoridade gera consequência. Cão, servo dos outros. Miséria financeira. Miriam, leprosa, isolamento. Tem gente que não sai da miséria financeira. Outros vivem isolado. Por quê? Trabalha pouco? É preguiçoso? Não, pelo contrário, trabalha demais, mas não ganha nada. Não sai do caminho. Por quê? Envolvido com sedição. O que é sedição? Rebelião. O rebelde habita no deserto. Teve uma época em que eu comecei a ficar chateado com o meu pastor, que é o meu cunhado. Tinha razões para isso, né? Conheceram já um cunhado bom? Até tem, o meu. E eu tinha todas as razões para ficar chateado com ele, humanamente falando. Ele estava tomando umas decisões, parecia que tinha tomado um gadernal vencido. E eu perguntava para a Adriane, que ela é a mais centrada. Amor, tá certo. E ela dizia, acho que não. Eu falei, então estou certo. E a gente começou a compartilhar em casa, mas a gente nunca fez sedição. Mas só entre eu e ela, assim, lá no quarto, só entre eu e ela. Amor, eu acho que não devia. Eu acho que ele está errado nisto. Eu acho que ele não devia falar essas coisas. Eu acho que ele não devia tomar essa posição. Eu acho que ele não devia. Eu acho que ele está errado. Eu acho que ele está. Claro, nós nunca íamos falar isso para os outros pastores. A gente conhece sobre autoridade, gente. Está doido que a gente ia trazer essa maldição sobre a nossa vida? Deus o livre. Mas entre eu e ela, a gente se deliciava falando das coisas, das nudez dele. Você viu aquela mancha que ele tinha no bumbum? Você viu aquele outro ângulo dele? Porque a gente sempre andou muito perto. E quem anda muito perto sempre vai ver um defeito. E a gente começou, o nosso coração está cheio. E sabe quando a gente começa a estar com o coração cheio, a gente começa a ter muita opinião. Eu acho que ele devia fazer assim. Eu acho que se ele fizesse assim, a igreja ia explodir. Se ele fizesse assado, meu Deus, aquelas pessoas que saíram não teriam saído. Se ele fizesse assado e recheado, teria acontecido assim. Agora, se ele fizesse assado recheado e com batatas do lado, e não colocado aquele creme, a receita nossa sempre era melhor. A nossa vida começou a ficar ruim. E a gente trabalhava, e a nossa vida ruim, a nossa vida financeira começou a ficar ruim, tudo estava dando errado. Um dia a gente orando, nada a ver, sem saber de nada, nada a ver, sem saber de nada. Um dia a gente começou a clamar a Deus, e essa coisa passou. E Deus pela misericórdia dele, nos respondeu, fala conosco, Deus. Vem cá, e lê para eles o que Deus nos respondeu. E termina aqui, senão eu não vou terminar. Desculpa para eu pegar o microfone da mão dele, senão ele vai ficar até a tarde hoje. Salmo 68, 6. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Amém. Realmente foi uma experiência que o Senhor nos deu. A gente estava passando
por uma dificuldade grande financeira. E a gente foi vendo, assim, várias áreas da nossa vida que as coisas não iam bem. E eu fui para a igreja, para o altar. A gente tinha 2 templos na época, e tinha um templo que a gente só usava para o culto de domingo. E eu ia de manhã para lá, as meninas estavam limpando, e eu ia para o altar, eu levava um som, e eu fiz 3 dias de manhã completa no altar ali, orando a Deus. E na terceira manhã, Deus me deu essa palavra. E quando eu cheguei em casa, eu falei, amor, Deus me deu essa palavra. Eu acho que Deus está falando com a gente pelos comentários que a gente faz em secreto, dentro da nossa casa. Eu sou a irmã mais velha do meu irmão. E a gente não fazia, nunca falamos nada para ninguém, mas a gente discordava de coisinhas. A gente achava, poxa, se fizesse assim, eu acho que se fosse assim e tal. E aquele dia, o José falou, e o deserto, aqui fala, né, que os rebeldes habitam em terra seca. Terra seca é um lugar de deserto, e o deserto é lugar de cobras e escorpiões, né? E nós estávamos literalmente sendo picados por cobras e escorpiões. E olha que interessante. Eu sou muito boa de data, tá, gente? Por isso que eu gosto de falar as coisas. Fazia 5 meses, isso era maio. Desde dezembro daquele ano, do ano passado, do ano anterior, a gente tinha um sonho de comprar uma casa. E eu tinha falado com meu esposo, falei, todas as vezes que a gente sentar à mesa para orar, a gente vai orar para Deus dar casa para o meu irmão, que é o nosso pastor. Porque a unção vem pela cabeça. Eu sei que quando Deus der a casa para ele, vai dar a nossa. E nós começamos a orar. Então, em dezembro, dia 31 de dezembro do ano anterior a isso, Deus deu o apartamento dele. E a nossa vida começou a entrar só em problemas, em dívida. E abria a porta do armário e a porta caía. Chuveiro queimava. Torneira ficava pingando. Sabe coisas que você não entende que vai acontecendo? Isso era maio. Eu fui para a presença do Senhor, orei. Cheguei em casa, contei para ele. Nós pedimos perdão ao Senhor. E nós nos propusemos que nunca mais, podia ser o que fosse. Se a gente tivesse alguma coisa que estivesse incomodando, ou que a gente quisesse dar uma sugestão, a gente ia procurar ele, mas a gente não ia comentar entre nós. A gente ia procurar ele. Isso era maio. Dia 31 de julho, o Senhor abençoou e nós compramos a nossa casa. Então, fechou realmente, né, aquela obra da parte do Senhor.